A Rainha das Fadas. Algo muito antigo acordou no plano das fadas, e o mundo dos mortais tem exatamente 6 dias para pagar por isso. Dizem que certas histórias não são inventadas, são lembradas, como se já tivessem acontecido em algum lugar entre o sonho e a realidade, num plano onde as árvores cantam em idiomas que nenhuma língua humana consegue reproduzir, onde a luz não vem do sol, mas de flores que crescem no teto do céu, e onde o tempo flui como mel derramado numa pedra fria, devagar, imprevisível e impossível de pegar de volta. Esta é uma dessas histórias. Começa, como quase todas as boas histórias começam, com 4 pessoas num lugar ruim, tomando uma decisão pior ainda. A taverna se chamava O Gancho Enferrujado, e o nome era honesto. Na mesa do canto, 4 figuras compartilhavam um pergaminho manchado de barro. Case Vendrail leu pela 3ª vez, os dedos marcando cada linha como se as palavras pudessem mudar se ele pressionasse forte o suficiente. Guerreiro do Sul, largo de ombros e curto de paciência, com uma espada de 2 mãos nas costas que chamava de motivo suficiente. Tinha saído de Marca aos 16 anos depois de quebrar 2 dentes do filho do senhor local e nunca olhar para trás. Ao lado dele, Orin Vess girava uma moeda entre os dedos com a mecânica de quem transformou o hábito em respiração. Ladino de Delvara, pequeno, olhos verde-amarelados que pareciam sempre levemente atrás de você, mesmo quando olhavam para sua frente. Tinha uma lista mental de pessoas que lhe deviam dinheiro ou desculpas. A lista era longa. Do outro lado, Sela Morn segurava uma xícara de chá com as 2 mãos, como se o calor fosse a única coisa impedindo o mundo de desmoronar. Ex-clériga de Tariel, o portador da chama. Havia saído do templo com a bênção relutante do sumo sacerdote e uma inquietude que 8 anos de vida monástica não tinham conseguido resolver. Ainda usava a magia de Tariel. Tariel, ao que parecia, era tolerante. E então havia Davan. Mago, 40 e poucos anos ou talvez 30. Era difícil dizer porque magos têm uma relação estranha com o envelhecimento. Cabelos brancos prematuros, cajado com pedra translúcida que brilhava quando ele estava irritado, o que era frequente. Tinha saído da Torre Cinza de Aldenmor depois de um desentendimento com o Conselho Arcano sobre experimentos que ele ainda achava completamente justificados. O pergaminho dizia: "Quem entregar isso a mim receberá o pagamento prometido." O artefato se chama Coração de Névoa. Está no plano das fadas. Não está guardado por homens. Z. Nenhum nome completo. Nenhuma explicação. O pagamento, no entanto, era suficiente para comprar uma casa em 4 cidades diferentes. Casven dobrou o pergaminho. Então, ele olhou para os outros 3. Quem já foi ao plano das fadas? Silêncio. O tempo lá não funciona como aqui, disse Davan sem tirar os olhos do teto. Um dia lá pode ser uma semana aqui. O problema não é entrar. Qual é o problema? Perguntou Casven. Se alguém lá não quer que você saia. O nome não precisava ser dito. Todo mundo naquela mesa sabia qual rainha habitava o plano das fadas, descrita nos livros antigos com uma consistência perturbadora. Bela além da compreensão humana, antiga além do tempo e absolutamente imprevisível da maneira mais perigosa possível. Casven bateu a palma na mesa. Nós pegamos o trabalho. O portal estava na Floresta Vetara, a 3 dias de cavalaria. Num claro circular sem árvores havia um espelho d'água perfeitamente imóvel. Não um lago, não uma poça, mas algo que parecia uma janela deitada no chão, com bordas de pedra coberta de runas que só Davan conseguia ler, e preferia não comentar. A entrada foi suave. Um momento você estava de pé na floresta, no seguinte estava do outro lado. O plano das fadas não era o que nenhum deles esperava. Não era escuro, nem assustador, nem obviamente perigoso. Era deslumbrante de uma forma que doía levemente atrás dos olhos. Céu em gradiente de rosa para verde para dourado, sem sol visível. Árvores de casca prateada e folhas de ametista que soavam como cristal com o vento. Chão de relva azul pálida. No horizonte, torres de pedra translúcida que mudavam de cor com a luz. E silêncio. O tipo que não é ausência de som, mas presença de atenção. Estamos sendo observados, disse Oren, sem olhar para lugar específico. A fada que saiu das sombras das árvores não era do tipo das histórias de infância. Alta como humano adulto, pele levemente luminosa por baixo, cabelos brancos,
olhos que mudavam de cor enquanto você olhava, armadura de couro preto com detalhes de metal entre prata e ouro, lança apontada, ponta brilhando com algo que não era exatamente fogo. Casvem bateu a palma na mesa. Nós pegamos o trabalho. Depende de qual artefato. A fada abaixou a lança. Não completamente. Meu nome é Vaerit, guarda da corte do florescimento. Uma pausa com o peso de alguém prestes a mudar o rumo de uma conversa. E tenho algo a dizer que vai mudar o que vocês pensam que estão fazendo aqui. O que Vaerit contou foi o seguinte. O coração de névoa não era simplesmente um artefato. Era uma âncora, criada séculos atrás por um acordo entre os dois planos que os mantinha separados na medida certa. Nem próximos demais, o que causaria uma confluência, realidades vazando uma na outra, nem distantes demais, o que mataria a magia do mundo mortal de fome. O artefato estava no palácio da rainha Aerindel, porque havia sido danificado, e ela o trouxera para reparar. O problema é que quem contratou os 4, o misterioso Z, sabia de tudo isso, e não queria o coração de névoa de volta ao seu lugar. Queria destruí-lo. Se o artefato for destruído, disse Vaerit, com a gravidade de quem enuncia um fato e não uma ameaça, os dois planos convergem. Vai levar semanas, mas nenhum dos dois vai sobreviver à colisão. Então nosso cliente quer destruir 2 mundos, disse Oren. Aparentemente, concordou Caswin. Por quê? Boa pergunta. Vaerit os conduziu pelo palácio, uma estrutura que parecia um carvalho do tamanho de uma cidade moldado de dentro para fora, com torres de galhos entrelaçados e janelas de membrana translúcida que pulsavam como pele viva. No centro, uma câmara de luz fria e contida, como uma chama que se recusava a apagar, mas também a crescer. O coração de névoa. Arendelle era antiga. Não no sentido de ter aparência de velha. Era o oposto. A juventude tão solidificada que havia se tornado permanência, como pedra que havia sido água por tanto tempo que esqueceu como fluir. Pele branca que devolvia a luz alterada. Cabelos pretos que desapareciam em névoa nas pontas. Olhos de âmbar, com a profundidade de resina fossilizada, que guarda algo dentro que você nunca vai conseguir ver completamente. Ela olhou para os 4 e disse, com voz que soava simultaneamente próxima e distante, sei por que vieram, e sei o que não sabem ainda. Contou tudo. Z era Morten Vale, arquimago exilado que havia encontrado uma forma de existir entre os planos depois de sua própria morte, uma existência parasitária que dependia do caos da confluência para se sustentar. Havia mandado caçadores atrás do coração por décadas. Todos haviam sido detidos antes de chegar. Estes eram diferentes. Você carrega algo que Morten Vale não previu, disse Arendelle, olhando diretamente para Caswin. A fivela da sua armadura. Esse metal foi forjado com o sangue voluntário de 7 guerreiros e abençoado por um Deus que morreu antes de eu nascer. É o único material que pode lacrar o coração depois de reparado, impedi-lo de ser danificado novamente. Caswin olhou para a fivela. Tinha recebido do pai, que tinha recebido do avô. Sempre havia pensado que era apenas velha, que era apenas bonita da forma que as coisas antigas às vezes são bonitas, sem motivo óbvio. Quanto tempo temos? Perguntou ele. Arendelle olhou para o céu de plano das fadas com a expressão de quem lê o tempo em outras coisas além de relógios. Os dissolvedores de Morten Vale já estão vindo. Os dissolvedores chegaram sem aviso, sem som, sem build-up. Parte da parede norte simplesmente deixou de existir. Não desabou, não explodiu. Apenas não estava mais lá, como uma memória que você sabe que teve, mas não consegue mais acessar. Eram formas, volumes de espaço que haviam decidido existir diferente do espaço normal, contornos que mudavam enquanto você olhava. A luz ao redor deles dobrava para dentro em vez de refletir. Onde tocavam o chão ficava cinza, não de fogo, mas de ausência. Caswin não esperou. Motivo suficiente saiu da bainha e foi para o primeiro dissolvedor com a clareza de quem tem um problema e uma solução, e está apenas aplicando uma na outra. A espada cortou a forma, resistência como cortar água muito fria. Ele recuou meio passo, reposicionou,
cortou de novo. Precisam de mais de um ataque, gritou ele. De cima, Oren lançava adagas das raízes do teto com precisão que não se aprende, só se nasce com. As adagas não sumiam nas formas, ficavam suspensas, eram expelidas, mas deixavam marcas, lugares onde o dissolvedor era levemente menos coerente. Sela estava no centro, olhos completamente dourados, mãos erguidas, cantando algo com estrutura de hino, mas intensidade de batalha. Pulsos de luz de Tariel atingiam os dissolvedores como calor atinge gelo, não quebrando, mas derretendo, reduzindo. Ela sangrava de um corte na testa. Não parou. E Davan construía no ar. Não lançava feitiços de ataque. Traçava runas em 3 dimensões com um cajado como caneta, erguendo uma estrutura que só ele via completamente, mas que todos sentiam, como pressão antes de trovão. Uma âncora de realidade, feitiço que o Conselho Arcano havia dito ser impossível. Davan havia argumentado que era apenas difícil. Agora estava provando em condições piores do que havia previsto. O maior dissolvedor chegou pelo teto. Diferente dos outros, mais antigo, com uma intencionalidade que os outros não tinham, onde eles eram ferramentas, este era um objetivo. Tinha a forma de algo que havia sido humano há tanto tempo que o formato humano era apenas um hábito que ainda não tinha largado. Foi direto para o coração de Névoa. Casvin o interceptou. O que se seguiu não foi elegante. Foi um problema físico. Um homem com uma espada entre uma coisa antiga e um objeto que não podia ser tocado por ela. Cada contato com o dissolvedor consumia levemente a convicção de que o mundo era sólido. Casvin manteve, porque treino suficiente ensina que a mente que para de acreditar na espada é a mente que perde. Foi a Eärendil que terminou. Havia ficado na entrada observando. Quando o dissolvedor estava completamente focado em Casvin, ela atravessou o espaço entre eles com um movimento que não tinha velocidade humana, apenas inevitabilidade, como água descendo declive, e colocou a mão dentro da forma. O que saiu dela era o oposto exato do dissolvedor. Onde a coisa dissolvia a realidade, a Eärendil a solidificava. O dissolvedor resistiu por um momento que pareceu muito longo e muito curto. E então parou de existir. Os outros 4 se foram quase ao mesmo tempo. Davan terminou a âncora. As runas se condensaram numa esfera de luz fria que desceu sobre o coração de Névoa, uma pedra do tamanho de um punho fechado, névoa petrificada com batimento interno irregular de coisa danificada. Falta o lacre, disse a Eärendil. Casvin tirou a fivela da armadura. Pensou no pai, no avô, no lugar que havia deixado sem intenção de voltar, que havia deixado algo com ele por todos esses anos sem que ele soubesse. Colocou o metal sobre o coração. O que aconteceu a seguir ninguém conseguiu descrever completamente. Era como ver 2 coisas que pertenciam uma à outra encontrar-se depois de muito tempo. O metal se fundiu com a pedra como resolução de uma frase que havia ficado em suspenso por séculos. O coração parou de pulsar irregularmente e encontrou seu ritmo, constante, forte, definitivo. E em algum lugar no mundo mortal, algo que havia começado a escurecer voltou a acender. A Eärendil os acompanhou até o portal sem cerimônia. Antes de Casvin desaparecer no espelho d'água, ela disse uma coisa. Ele não repetiu para os outros. Marcela, perto o suficiente para ouvir sem querer, ficou pensando naquelas palavras por semanas, geralmente no momento em que o limiar entre consciência e sonho ficava fino. A Eärendil havia dito, com a simplicidade de quem não precisa enfeitar a verdade: cuide da fivela. Vai precisar dela de novo. Voltaram à taverna 4 dias depois de ter saído. Ou pelo menos foi o que o taberneiro disse. Para eles havia sido muito mais. Oren contou as moedas do adiantamento, suficiente para cobrir a cerveja por 1 semana. Não recebemos o pagamento, observou ele. Não, concordou Casvin. O cliente queria nos usar para destruir tudo. Nós fizemos o oposto. Fizemos. Oren considerou isso, girando a moeda. Então acho que estamos quites com o universo por enquanto. Sela escrevia numa caderneta. O nome do metal de marca, as runas de Davan, o som do coração lacrado. Informações importantes demais para confiar só à memória. Davan olhava para o teto. A âncora de realidade, disse ele, para ninguém. O conselho disse que era impossível. Fizeste mesmo assim, disse Sela, sem levantar os olhos. Fiz. Uma pausa.
Isso muda coisas. Morten Vale não havia sido destruído, havia apenas falhado, e as coisas antigas que falham uma vez geralmente aprendem. Mas isso era para outra noite. Por agora havia cerveja quente e teto firme, e a satisfação discreta de pessoas que fizeram algo importante sem que ninguém além delas soubesse o quão importante foi. E no plano das fadas, a rainha Erindel voltou ao trono de raiz viva, fechou os olhos de âmbar e pensou num guerreiro que havia carregado por décadas exatamente o que o mundo precisava, sem nunca saber, e sorriu. Do jeito quem sorri, quem carrega séculos e aprende a encontrar beleza nas coisas pequenas que chegam de longe com exatamente o propósito para o qual foram feitas. Se quiser saber o que Morten Vale vai tentar a seguir, inscreva-se no canal.